Eu tenho um aviso importante, quarta-feira agora será a nossa reunião de oração. Então, às 19h30, toda a igreja está convidada, não fique em casa. Venha orar conosco às 19h30. Essa semana é a Semana Mundial de Oração. Nós temos essa data definida, então é muito pouco, né? Quarta-feira dá para todo mundo estar aqui. A não ser que você tenha um compromisso aí de viagem. Se não, se você estiver aqui em Uberlândia, faça o esforço para que você possa participar desse momento da nossa reunião de oração que acontecerá quarta-feira às 19h30. Eu convido você a nós lermos a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 9. Neemias 9. Hoje, dia especial, Santa Ceia. Nós temos, no mês de dezembro, devido às programações de Natal, nós paramos a nossa sequência em 1 Coríntios, a exposição, e eu pretendo terminá-la. Não vou terminar, mas eu vou entrar no último capítulo de Coríntios no próximo domingo. Nós voltamos no próximo domingo para 1 Coríntios, já estamos no capítulo 15, encerrando a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, nós leiamos a palavra do Senhor, o estudo direcionado da palavra de Deus aqui em Neemias. No verso 9, eu vou ler apenas alguns versículos e depois você mantém a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Amém. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós estamos diante dela e desejamos que o teu Santo Espírito possa nos edificar, que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, conscientes que viemos para um meio de graça. Nós estamos aqui não porque apenas estamos acostumados vir à igreja aos domingos, mas porque de fato nosso coração se alegra em adorá-lo, bendizê-lo. E o nosso desejo, o nosso anseio é sermos fortalecidos, alimentados da tua palavra. Que cada dia mais nós possamos andar, viver uma vida que glorifique o teu nome. Trabalhe em nós enquanto igreja, consagra-nos enquanto povo de Deus, é a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, justamente nessa semana, Semana Mundial de Oração, eu quero destacar o seguinte tema: a oração confiada na graça de Deus. A oração confiada na graça de Deus. Essa palavra oração é muito banalizada. Para nós, crentes no Senhor Jesus, não. Nós temos de fato, por meio da oração, um meio de graça, uma dádiva de Deus nos fortalecer, de Deus nos tocar, de Deus nos quebrantar, de Deus nos ouvir. E é justamente o que está acontecendo nesse contexto do livro de Neemias. Nós temos aqui no livro de Neemias algo muito especial. Se você voltar à página da sua Bíblia, no capítulo 8, você vai ver que a Sociedade Bíblica colocou aí
Esdras lê o livro da lei diante do povo. O povo de Deus teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Lembrando que eles estavam, por muito tempo, assolados. Deus levantou Neemias para que pudesse reedificar os muros da cidade de Jerusalém. Eles viviam um contexto onde a nação de Judá estava destruída devido ao momento histórico de assolamento e de exílio. E Deus levantou esse servo do Senhor para se empenhar e novamente a cidade de Jerusalém, o povo de Deus, poder se reunir para poder ouvir da palavra do Senhor. Talvez hoje você está tão acostumado que você nem notou que quando você pegou a sua Bíblia na estante, veio para a igreja, é um grande privilégio. Nós temos a condição de termos a liberdade de culto, o privilégio de termos versões que podemos estudar e podemos entender a palavra de Deus. Aqui Neemias conta com esse homem, esse sacerdote, Esdras, esse escriba, que lê a palavra. E o povo ouve. Nós não vamos ter tempo, mas no capítulo 8 diz que o povo parou para ouvir. E esse é um aspecto fundamental, justamente para a igreja, para o povo de Deus, para o Israel de Deus. O povo ouvir a voz de Deus. É diferente de apenas escutar, é diferente de apenas participarmos de um culto sem o coração estar de fato compenetrado, desejoso, por que não? Preparado para ouvir da palavra de Deus. Eu tenho repetido isso. A gente tem muitas vezes feito um domingo meio que como qualquer outro dia. E nós deveríamos parar e dizer: Senhor, eu vou para um culto ao Senhor. Para a grande maioria, o único culto da semana. Dia do Senhor, fale comigo, trabalhe no meu coração. Mas nós corremos o risco da rotina religiosa, inclusive, de nós ficarmos distantes, displicentes do que de fato tanto nós precisamos. Amados, a palavra do Senhor, ela é poderosa. O Salmo 119 diz assim, vou ler para os irmãos, 119 e 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras traz luz. Amados irmãos, nós não estamos falando a respeito de conhecimento intelectual. Nós estamos falando a respeito de trevas, que por meio da condição que esse mundo em Adão foi colocado, elas estão o tempo todo desejosas de ocupar a nossa mente e o nosso coração. Não pensemos nós que trevas, nós já estamos livres. Trevas representa esse mundo jaz no maligno, esse mundo dominado pelo pecado. Se nós sabemos que nós temos em Cristo Jesus a segurança da salvação, nós ainda lutamos contra a presença do pecado nas nossas vidas. Trevas representa tudo aquilo que você e eu talvez não tenhamos discernimento, se não for com os olhos nas Escrituras Sagradas. Sem a revelação das Escrituras, nós não tenhamos sensibilidade para dizer: esse caminho aqui é caminho pecaminoso e eu estou equivocado. Deus chama o seu povo a justamente experimentar de um quebrantamento que não é um quebrantamento emocionalista, carregado de emoções, como nós bem conhecemos nesse Brasil, onde o choro, até mesmo a manifestação tão dramática
de alguém que se coloca numa condição que parece que de fato algo aconteceu, mas que durante a semana, passado a música, passado o acorde musical, as luzes, não experimenta de fato de luz da pessoa de Cristo no seu coração, e é novamente encharcada com o lodo, com as trevas do pecado. A palavra quebrantamento, amados irmãos, só pode acontecer, essa palavra também banalizada, só pode acontecer quando o povo de Deus se coloca desejoso de ouvir da Santa Escritura. E a palavra do Senhor justamente aponta o que está acontecendo então com a nação de Judá, com o povo de Deus. Nós temos aqui no capítulo 9 algumas etapas. Nós vamos ver que a história aqui é narrada onde há confissão de pecados, a exaltação da fidelidade de Deus e a renovo na aliança com o Senhor. Uma frase de João Calvino diz assim: a verdadeira oração nasce quando Deus nos fala, primeiro por meio da sua palavra. A verdadeira oração nasce quando Deus fala conosco, por meio da sua santa palavra. Amados irmãos, com isso nós podemos notar que nós temos um meio estabelecido pelo Senhor para que de fato possamos ser sensíveis a Deus. Não há outro meio. O caminho estabelecido é justamente ouvirmos da sua santa palavra. Então nessa noite eu quero destacar alguns aspectos. O primeiro aspecto, a oração começa com a exaltação desse Deus soberano. Exaltação desse Deus soberano. Amados irmãos, essa soberania, essa glória que Deus possui, ela é reconhecida pelos levitas no capítulo 8, no capítulo 9 de Neemias. Há uma exaltação. Antes de confissão, tem que haver exaltação. Sabe por quê? Porque como é que você vai confessar algo a alguém que não tem autoridade para você poder confessar? Quando você adora, quando nós adoramos a Deus, quando nós nos achegamos diante dele com reconhecimento de senhorio, de poder, de exaltação que ele possui, nós estamos dizendo: tu és Deus, tu és Senhor, e por isso eu me prostro. Por isso eu sou fraco. Tu és forte e eu sou fraco. A exaltação glorifica o nome do Senhor. Acompanhe comigo o versículo 5 do capítulo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 9, 5. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se, dizendo ao povo. Imagine a cena, alguns líderes à frente, dizendo àquela multidão: levante-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Verso 6. Vamos juntos? Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. Não há como. Por que você vê muita oração que decreta que Deus tem que fazer,
Você vê muita oração hoje que você percebe que ele é mais um envaidecimento, digamos assim, um egoísmo, uma oração egolátrica, porque são orações vazias das Escrituras. Quando o nosso coração e os nossos olhos não se colocam, nós não colocamos os olhos na palavra do Senhor, nós tendemos a orar segundo aquilo que o nosso coração tanto deseja. Mas quando nós colocamos os nossos olhos nas Escrituras, o Senhor fala conosco, o Senhor confronta o nosso coração, joga luz. E é muito comum nós orarmos após lermos as Escrituras e falarmos: Senhor, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei que Tu és poderoso, digno de glória, e eu dependo do Senhor, que é Deus, sobre a minha história, sobre a minha vida. Amados irmãos, essa exaltação, ela parte porque nós somos apresentados a um Deus cheio de glória. Salmo 96, nós lemos hoje: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Verso 4, verso 5 e verso 6. Mais temível de que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quando nós somos confrontados com essa beleza e santidade de Deus, nós começamos a dizer: Senhor, eu sou totalmente falho, fraco, mas Tu és cheio de glória. E eu quero exaltá-lo, adorá-lo. Uma frase de um reformado, Herman Bavinck, diz assim: a verdadeira religião começa com reconhecimento da majestade de Deus. Eu pergunto para você, você tem se apresentado ao Senhor adorando e exaltando esse Deus da sua vida? Você se apresenta diante dele com júbilo, dizendo: Senhor, olha, eu corri para lá e para cá, mas eu estou mais uma vez na Tua presença, num culto, para Te adorar, porque Tu és Deus sobre a minha vida. Se isso não estiver acontecendo, meu irmão, pode avaliar o seu coração. Talvez você está semanas sem justamente ser confrontado com a leitura da Santa Palavra de Deus, que apresenta esse Deus cheio de glória. Um segundo aspecto, essa graça é uma graça que nos elege na história da redenção. Nós oramos confiados na graça, e essa graça é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que nos envolve, nos alcança e não nos deixa. Diz amém. Leia comigo aí o verso 7 e verso 8, 9, 7 e 8. Diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Entenda bem. A palavra de Deus nos apresenta Abraão. Aqui, esses homens estão relembrando a história de Israel. E na oração eles estão citando o patriarca. Eles estão dando glória a Deus e agora dizem: Tu, Senhor,
nos alcançaste com graça, e graça de maneira tão especial que nos escolheu. Quem é Abraão? O patriarca. Abraão se contradisse algumas vezes na caminhada temendo a Deus. Vocês lembram quando ele desceu para o Egito? Vocês lembram quando ele não teve coragem de dizer que Sara é sua esposa? Sim. Mas aqui, a expressão, ela deixa claro: tu, Senhor, escolheste Abraão. No verso 8 diz: achaste o seu coração fiel. Fica parecendo uma incoerência, uma contradição. Preste bem atenção, a palavra de Deus está dizendo que Deus escolheu porque Ele assim desejou. Mas não porque Abraão, ele tinha alguma coisa que pudesse Deus aproveitar. Pelo contrário, até o seu nome foi mudado. Porque a sua esposa, eles não podiam ter filhos. Já mostra a incapacidade do homem, física, biológica, mas sobretudo a condição espiritual de Abraão não era de alguém que tinha algo que Deus observou e falou: não, esse aqui vai ser bom. Não! Abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio capítulo 7, rapidamente. Você marca aí os dedinhos na sua Bíblia em Neemias 8 e vai lá, 9. Olha só o relato de quem é Israel. Deuteronômio capítulo 7. Diz assim as Escrituras Sagradas: o Senhor os amou e os escolheu. Aqui o texto está se referindo a Israel, ao povo chamado por Deus. Mas observem bem, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Aí nós podemos pensar, então a promessa de Deus que Deus fez a Abraão, sim, e se nós voltarmos mais, lá a Adão e Eva, porque Deus não precisava de nada e nem de ninguém, e podia dar uma sentença de morte total para os nossos pais, mas Deus prometeu, Deus desejou entrar em aliança conosco, e Deus prometeu que da semente da mulher sairia então aquele que pisaria a cabeça da serpente, e Abraão dá início a um povo separado para o Senhor, um povo que teria a sua descendência até chegar à pessoa de Cristo. Notem, amados irmãos, que é justamente no momento de maior miséria do ser humano que Deus manifestou a sua poderosa graça e estendeu a sua mão para o homem, para a mulher, para o ser humano. Não há nada em nós que chamasse a atenção do Senhor, mas a sua graça eletiva, a sua graça maravilhosa, misericordiosa, Ele decidiu amar o seu povo, amar Israel, amar o Israel de Deus. Continua o texto. Mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amados irmãos,
Esse Deus é um Deus que nos cerca com a sua graça, essa graça que nos alcança, que nos arrebata, e nós temos alegria de prestar culto ao Senhor. Nós temos alegria, respondemos porque o nosso coração foi tocado por Ele. Abraão saiu lá de Ur, Abraão saiu de um local que ele não tinha nada na sua vida, na sua família, de temor a Deus. Pelo contrário, muitos dizem que ele era até um astrólogo lá. E Deus o trouxe. E muitos acham que a obra de salvação era diferente, né, do Antigo e do Novo. Nada disso. É a mesma. Porque em Gênesis 15, 6, diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Ele creu, assim como Paulo declara, aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos, essa obra salvadora, ela é especial, porque essa eleição é uma graça que precede a sua e a minha obediência. Entenda isso. Percebe isso? Não é você que correspondeu, foi Deus que decidiu te amar. A eleição precede a obediência. A graça precede o cumprimento da lei. Nós cumprimos a lei em Cristo Jesus, porque nós somos miseráveis pecadores. O Senhor chamou Abraão e foi gracioso. Aqui os sacerdotes, levitas e escribas estão fazendo a invocação desse Deus tão gracioso, tão misericordioso, que nos chamou, amados irmãos, sem nós termos mérito algum. E nós louvamos a Deus por isso. Charles Rod diz assim: a eleição é a fonte de toda obra redentora. Não há recompensa, não há recompensa da obediência. A eleição é a fonte de toda obra redentora. Não há recompensa de obediência. E é por isso que nós, e também os levitas, e toda Israel estava diante da palavra sendo lida, dizendo: como o Senhor foi gracioso, o Senhor teve paciência para comigo, o Senhor teve paciência com a minha família, o Senhor teve paciência sobre nós. E é justamente esse aspecto que eu quero destacar no verso 16, 9, 16. Eu vou ler até o 21. (9, 16 a 21). Porém eles, os nossos pais, se tornaram o quê? Arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos, e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas pela multidão das tuas misericórdias não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto,
e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os teus pés não ficaram inchados. Amados irmãos, nós temos um Deus cheio de paciência. Muitos brincam, né? Esse tem paciência de... O Jó levou a fama. E como nós gostamos de enaltecer seres humanos, não é difícil encontrar que nosso modelo para paciência tem que ser Jó. Não é muito difícil encontrar, não. Mas o nosso modelo perfeito de paciência é o Deus que criou os céus e a terra. E um dia ninguém que está hoje lá fora perdido vai poder dizer: o senhor não foi paciencioso, o senhor não teve compaixão. Ninguém poderá dizer isso, porque esse Deus é cheio de paciência, de misericórdia. Ele estende, Ele caminha mais uma milha, Ele é modelo gracioso. O Senhor adverte. Quantos já foram aqui advertidos pelo Senhor? Se você é crente, todos. Agora dói mais. Quantos de nós já fomos disciplinados pelo Senhor? Dói, né? Sabe por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele não te abandona. Hoje pela manhã, estudando, capítulo 17, a perseverança, deveria ser chamado, a perseverança do Senhor na vida, porque a perseverança não é sua, ela é do Senhor nas nossas vidas. Nós caminhamos seguros, o Senhor nos adverte, o Senhor nos disciplina, o Senhor está sempre tratando a nossa caminhada, o nosso coração, mas Ele jamais nos abandona. Isso aqui não é álibi para você viver a vida de qualquer jeito, como nós falamos pela manhã. Pelo contrário, é você entender que esse Deus te alcançou. Entre tantos você foi escolhido para que você tivesse, para que nós tivéssemos o nosso coração inclinado a Ele, aprendendo a amá-lo a cada dia. A palavra de Deus, lá em Êxodo, diz assim, vou ler para os irmãos, 34. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O Salmo 106 também destaca: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e a sua iniquidade, e foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também com que eles tivessem compaixão todos os que levaram cativos. Amados irmãos, nós temos um Deus que olha para nós e não desiste e manifesta o seu amor, esse amor que nos confronta, esse amor que permite que nós, de vez em quando, tenhamos o nosso rosto coberto de vergonha, para que nós voltemos para Ele dizendo: Senhor, pequei contra Ti, tenha misericórdia de mim. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: o maior testemunho da graça não é a ausência do pecado, mas a paciência de Deus com pecadores. Nós vamos caminhando para o final, e eu quero destacar agora um ponto fundamental nessa mensagem, nesse sermão: a confissão que esse povo apresenta diante de Deus. A confissão como resposta a essa graça, a esse privilégio que Deus ofereceu, mas não como uma moeda de troca. Notem, versículo 26, 9
26. Ainda assim, porque ele está narrando aqui as vitórias. Exemplo, verso 25: conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas, cheia de todos os tipos de coisas. Deus não cuidou de Israel depois que saiu do Egito? Deu vitórias ao povo de Israel? Milhares, dezenas de vitórias, centenas de vitórias. Deus fez com que Israel chegasse em Canaã depois que saiu do Egito, sim ou não? Sim. Mesmo assim, verso 26, ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiam. Mas, no tempo da sua angústia, clamaram a ti dos céus, e tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvaram das mãos dos que oprimiam. Notem, meus irmãos, uma das coisas que Israel fez foi matar. Não dá para matar a palavra de Deus porque ela é de... É interessante isso. Todos os sistemas anticristo tentaram abafar as Escrituras. Hoje, na história, narram que a maior igreja do Senhor Jesus está onde? Na China. Sem reconhecimento do Estado. O nosso missionário do presbitério Caleb, pastor Caleb, que já esteve aqui, foi participar de um congresso ali naquela região, Singapura, e a maior delegação, quando foi lá contar, era de quem? Dos chineses. Porque a palavra de Deus, nem Mao Tse Tung, nem qualquer ditador pode abater, pode apagá-la, porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Mas é mais fácil matar quem? Os servos de Deus. A carnificina na Nigéria. A carnificina que foi feita contra os profetas de Deus para abafar a palavra de Deus. Porque quando o povo está rebelde contra Deus, ele não quer ouvir da palavra de Deus, porque isso incomoda, isso confronta. Não dá sossego para ele pecar. Vão matar o profeta, ué. Normalmente quem fazia isso era quem? Os reis. Quanto mais poder, mais assim eles estavam então prontos para matar os profetas. Mas perceba, amados irmãos, verso 28. 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Olha só. Essa aqui é a Israel na teologia da prosperidade. O Senhor deu a bênção. Tchau, igreja. Tchau, Deus. Vou embora. Já fui abençoado. Já tinha o que eu precisava, já recebi. Virava as costas para Deus. Até hoje está cheio de pessoas assim. Dentro da igreja. Porque não experimentaram essa graça de adorar a beleza da santidade do nosso Deus. Elas são utilitaristas. De acordo com a demanda, eu sirvo. Apertou minha situação, a minha situação ficou ruim, Deus não respondeu, eu vou embora. Porque ele não é, na verdade, ainda, vamos considerar assim, alcançado por essa graça que regenera. A palavra de Deus diz assim: quando, porém, se desviavam, ou melhor, se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti.
e tu os abandonava nas mãos dos seus inimigos, para que os dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os som. Muitas vezes, verso 29, testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturastes durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus nosso, Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo desses dias, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste o quê? Eu quero que você leia bem forte comigo, vamos lá. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Para experimentarmos uma vida onde a nossa oração, ela é cheia da graça, experimenta a graça do Senhor, nós não podemos deixar de confessar que Deus sempre foi um Deus santo e que nós fomos rebeldes contra Ele. Amém, misericórdia, né? Ele é santo, mas é muito triste a igreja, o povo de Deus, colher consequência dos seus pecados e não reconhecer que são escolhas que nós mesmos fizemos. Não foi porque Deus nos abandonou. Você percebeu aqui? Quem é o fiel da história? É Deus. Mas o coração do povo, ora firme, ora desviava, ora estava melhor, porque foi abençoado. Daqui a pouco virava as costas para Deus. Quando de fato nós somos tocados pelo Senhor, quando de fato somos confrontados pela palavra de Deus, nós não daremos desculpas dos nossos pecados. Nós diremos: Senhor, Tu és santo, e eu pequei, e estou colhendo consequências da minha escolha. Ser propício, Senhor. Você leu o texto comigo? Não menospreze toda a aflição, Senhor, que eu mesmo produzi contra mim. Não foi o Senhor, foi o meu pecado que eu mesmo escolhi, trouxe aflição para a minha caminhada. Mas, Senhor, ser propício, tenha misericórdia de mim. O arrependimento bíblico nasce quando o povo de Deus reconhece que Deus é fiel, mesmo quando foram infiéis. Confessar, amado irmão, é alinhar-se com o veredito de Deus sobre o pecado. Lamentações diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Um convite para você hoje:
Não passe mais uma semana empurrando tapete, pecados para debaixo do tapete. Não passe. Que você possa dizer: Senhor, isso está acontecendo e eu sei que é consequência de decisões, de escolhas que eu tenho feito nos últimos tempos. O povo de Deus experimentou uma visitação poderosa de Deus, porque foi confrontado com a palavra de Deus. Eu me pergunto, a pessoa que não vem aos cultos, ela lê a Bíblia, será? O turista de igreja, que vem hoje, daqui 30 dias ele volta. Cuidado. Porque se o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos não estiverem diante da palavra do Senhor, nós podemos muito bem nos acostumarmos com a frieza e indiferença que as trevas deste mundo produz e não desfrutarmos das misericórdias do Senhor sobre nós. Não pense que Deus trabalha com pecados em atacado. O texto está deixando bem claro que há necessidade de reconhecimento que Deus é Deus e que nós somos pecadores. É necessário dizermos: Senhor, eu pequei contra ti. Uma das coisas que mais produz esfriamento na caminhada é nós não pedirmos justamente para que o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, confronte, jogue luz nas nossas mazelas. Afinal de contas, nós não queremos ser os mesmos que fomos em 2025. Nós queremos experimentar da mais poderosa visitação de Deus durante o nosso ano. Se tem um oásis preparado para nós. Quem é que vai para Dubai aqui esse ano aqui? Oxe, vai não, Irene? Fica calada, hein, Irene? A única que eu conheço. Alguém mais aqui vai para Maldivas? Curaçao. Ubatuba, tá bom, louvado seja Deus. Ô, irmão, você sabe o que é bom, não sabe não? Tenho certeza que você sabe o que é bom. Mas nós, muitas vezes na nossa vida religiosa, nós tratamos a presença de Deus, as suas palavras, apenas como um mero ritual. Nós somos convidados pelo Senhor a nos apresentarmos diante dEle, em primeiro lugar, confrontados pela sua palavra. Não tem como você ser confrontado se você não meditar nessa palavra. E essa palavra confronta o seu coração. Você é arruinado. Você fica só o caco. Mas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus te oferece um mergulho nas misericórdias do Senhor. O Senhor oferece para você a sua fidelidade. E você diz: como é bom ser amado por esse Deus tão gracioso. Não omita aquilo que Deus tem de tão precioso para a nossa caminhada. O quarto de escuta. O momento na sós com o Senhor. Não omitemos esse momento. John Owen, uma frase que eu ouvi certa vez: o arrependimento cristão verdadeiro flui dessa visão da graça, não do medo das consequências. Você tem prazer de saber que Deus é rico em perdoar e você não quer ficar um milímetro distante da sua presença, da sua vontade. Verso 38. 9:38. Diz assim: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes puseram o selo
sobre ela. Se você pegar em Neemias 10, rapidamente, vira a página aí, 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Verso 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento, sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos. Amados irmãos, a renovação da aliança acontece por meio da oração. A oração é um momento onde dizemos: Senhor, eu quero andar na Tua presença, eu preciso, eu desejo. O Senhor nos renova no momento de oração. O Senhor nos dá uma nova oportunidade de nos acertarmos com Ele e nos convida a uma aliança restaurada. Amados irmãos, que privilégio! Que maravilha sabermos que esse pacto, essa aliança é renovada por meio da fidelidade de Deus e por meio das suas promessas. Que Ele prometeu: eu tenho um povo que é meu. Ele não prometeu que era todo Israel. Ele nunca prometeu que é todos os evangélicos, nem os presbiterianos. Ele prometeu que Ele tem um povo dele. Esse povo experimenta dessa graça, desse renovo na presença do Senhor. Há quebrantamento, há sinceridade, há desejo por experimentar. Afinal de contas, Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça que justifica é a mesma que nos santifica. Deus nunca salva alguém que Ele não o transforme. Louvado seja Deus, amados irmãos, que hoje pode ser uma grande oportunidade para você dizer: Senhor, eu quero novamente que a minha aliança com o Senhor, novamente me achegar ao Senhor, o Senhor estender essa aliança restaurada, renovada, fortalecida para 2026. Neemias foi um homem louvável, mas Neemias não era um homem perfeito. Neemias aponta para Cristo. Neemias aponta para a pessoa bendita, que é aquele que é cheio de graça. E foi justamente assim que a palavra do Senhor nos apresenta Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Hebreus diz assim, eu vou pegar aqui do final, verso 10, 8, 10, Hebreus, aqui na projeção para me ajudar. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não mais, ou melhor, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso não foi Neemias que cumpriu. Isso não foi Abraão que cumpriu. Isso foi a pessoa prometida por Deus, lá em Gênesis 3,15, e que se cumpre por meio da encarnação, vida, cruz, morte, sepultamento, e ao terceiro dia Ele ressurgiu para ser a nossa justificação.
Louvado seja Deus que hoje você pode restabelecer a sua aliança com Deus, por meio da pessoa de Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo nesse momento a você ficar de pé.